Paz seja convosco, amém? É um prazer poder estar com você aqui. Mais uma aula, mais um dia, a gente pronto para servir e para buscar mais do reino de Deus. Que nessa noite você possa estar recebendo mais daquilo que Deus tem para falar para mim, daquilo que Deus tem para falar para você. Eu acredito que Deus vai operar o sobrenatural sobre os nossos corações. Esteja atento para aquilo que Deus vai fazer nessa segunda aula na minha e na tua vida. Amém? Então, nesse momento, nesse horário, não sei que hora você está assistindo, nós vamos estar falando hoje na segunda aula, sobre a recepção, né? Para quem não sabe, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, nós estamos fazendo algumas séries aí, nós vamos fazer 10 aulas sobre a recepção, como recepcionar, como ser um verdadeiro recepcionista, tanto do lado espiritual quanto do lado profissional. Deus possa abençoar a tua vida e que você possa ser cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Amém? Então, vamos seguindo para o nosso primeiro slide. Você, por favor, separa aí uma caneta, separa um papel, alguma coisa para que você possa estar anotando, né? Quando nós marcamos, quando nós estamos anotando, é sempre um crescimento. Existe um crescimento sobre a nossa vida e fica mais fácil a gente fixar aquele conteúdo que nós estamos ouvindo. Amém? Então, os métodos que Jesus utilizava para alcançar pessoas. O slide diz o seguinte: a função da igreja como corpo de Cristo é fazer com que as pessoas cheguem até Jesus. Gosto do exemplo que diz que nós somos uma ponte de salvação para as pessoas até Jesus. Isso é importante, eu fiz, tá aqui em cima, né? Um desenho, eu acho que simbolizou bem legal aí, dá para você olhar. Nós temos um grupo aqui em cima, seleto de pessoas, e aí nós temos uma ponte, e no final dessa ponte nós temos Jesus. E quando nós paramos para olhar, essas pessoas que estão, são as pessoas do nosso dia a dia, pessoas que chegam na igreja, às vezes a tua família que ainda não conhece Jesus, todas as pessoas que passam por nós, sejam elas as pessoas que não conhecem a Cristo, como as que já conhecem a Cristo. E aí, no final dessa ponte, nós temos Jesus, né? E é interessante porque quem é essa ponte? Essa ponte sou eu, essa ponte é você. Meu amado, entenda bem, você é a ponte de salvação para muitas pessoas no reino de Cristo. Às vezes aquela pessoa do seu serviço, às vezes aquela pessoa que você convive, aquela pessoa que você tem um contato a mais, aquela pessoa que chegou na igreja e ela ouviu de você um boa noite, um seja bem-vindo, fique à vontade, aquela pessoa, ela se sentiu importante, às vezes era o que ela precisava, era a ponte que faltava para ela atravessar, sair da tristeza, sair do mundo pecaminoso, sair do mundo das trevas e chegar para a luz. Era a ponte que faltava, era a corda que faltava para puxar ela do fundo do buraco do poço, né? Lá do fundo do lamaçal do pecado, para que ela pudesse chegar e ter uma nova vida com Cristo. Então, se você estiver anotando, marca isso. Eu e você precisamos, como igreja, sermos uma ponte para as pessoas que não conhecem a Cristo, né? Isso é muito importante porque quando eu e você somos essa ponte, quando eu e você se colocamos nessa posição, nós dizemos quem nós somos, nós revelamos, olha, eu sei que eu não sou o Todo-Poderoso, eu sei que pode vir às vezes um rio e me levar embora, mas nesse momento eu acho que eu sou a melhor alternativa para te levar até Jesus. Eu acho que nesse momento eu sou a melhor alternativa para te apresentar Jesus. Amém? Que eu e você venhamos ter essa concepção. Eu e você somos ponte. Ponte do quê? Ponte de salvação. É a ponte que vai levar as pessoas até Cristo. Amém? Eu gosto desse exemplo e foi por isso que eu trouxe ele para nós, para que a gente pudesse estar estudando nessa noite. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje? Jesus, ele tinha 6 características que fazia a diferença no seu ministério. E é sobre elas que nós vamos estudar hoje. Então Jesus, ele tinha algumas características. Jesus, ele era diferente. A palavra fala que aonde Jesus chegava, uma multidão se chegava ali próximo dele. Aonde Jesus estava, o sobrenatural acontecia. Aonde Jesus estava, fazia muitas pessoas em volta. Porque Jesus atraía pessoas, Jesus sabia cuidar de pessoas. Então, se eu e você queremos ser como Cristo, se eu e você queremos ser essa ponte de salvação, nós precisamos aprender quais são as 6 características de Cristo e como eu posso utilizar ela no meu ministério, como eu posso utilizar ela no meu trabalho, como eu posso utilizar ela no meu dia a dia. Desta forma,
eu vou estar sendo semelhante a Cristo, amém? E eu sendo semelhante a Cristo, eu vou estar expandindo o reino, eu vou estar cumprindo o meu chamado, amém? Então nós vamos nessa aula para o primeiro e já está chegando aí para você o nosso primeiro slide nessa noite. Ele diz o seguinte, que é o primeiro tópico. Jesus, a primeira característica, né? Tópico não. A primeira característica que Jesus tinha. Jesus misturava-se com as pessoas. Hoje pode ser que você vai falar, Isaías, tá meio perdido. É porque hoje eu tô fazendo aqui, tô gravando, já tô mandando pro YouTube, então a gente já tá fazendo aqui tudo sozinho. Que hoje faltou minha equipe, mas Deus vai dar graça pra gente e vai ficar tudo certinho em nome de Jesus. Amém? Então, às vezes vão me ver olhando pro notebook, eu não tô fugindo de vocês não, tá, gente? É só pra eu poder me organizar. Mas a primeira característica que eu e você precisamos gravar, a primeira característica que eu e você precisamos anotar e nós precisamos praticar é que Jesus, ele misturava-se com as pessoas. Olha o que diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 1 e 2. A palavra diz assim, ó: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Meu amado, olha que interessante. Aqui nesta passagem, Jesus ele está sentado na porta do templo, né? E aí quando ele está ali se assentado na porta do templo, era um lugar onde ficavam ali os pecadores, onde ficavam ali os publicanos, as pessoas que às vezes tinham confronto, né? Não eram bem aceitas naquela sociedade, naquele tempo. Então Jesus está se assentado ali na porta do templo e ele está ali cuidando dessas pessoas. Ele está conversando, ele está recebendo essas pessoas, ele está entregando carinho, ele está fazendo o seu melhor, se aproximando, se misturando daquelas pessoas. E é interessante porque Jesus tendo esta posição, né? Jesus se colocando nesse lugar, é interessante porque nós vemos que ele não fica acomodado. Jesus ele não fica no canto dele, Jesus ele não se isola, pelo contrário. A primeira característica de Jesus, ele se mistura com as pessoas. Eu não sei como você é no dia a dia, eu não sei como você é no trabalho, como você é na igreja, mas eu tenho que te dizer isso. Se você quer ser semelhante a Jesus, se você quer ser um bom recepcionista, você precisa aprender a se misturar com as pessoas. Isso é muito importante, meu amado. Às vezes você fala assim, Isaías, mas eu sou tímido, Isaías. Isaías, eu tenho vergonha, eu não faço amizade tão fácil. Essa é uma batalha que você precisa enfrentar. Eu e você precisamos aprender a se misturar com as pessoas. Sabe, Jesus ele estava ali com pessoas que não eram aceitas. Jesus estava ali, não era com as melhores pessoas, mas ele estava ali. Então, os que achavam que já sabiam tudo, os que achavam que eram dono da verdade, que não tinham pecado, né? A Bíblia fala que esse eram, eu vou até colocar para vocês, que esses eram os escribas, né? Os escribas e fariseus. Eles ficavam murmurando, porque eles olhavam e falavam: meu Deus, como que Jesus se diz o Messias, se diz o Mestre, e ele fica sentado com pecadores, ele fica ali com as outras pessoas? Como que ele pode? Como que ele faz isso? E então, Jesus, no capítulo 15, você pode ler na sua casa, ele conta 3 parábolas. Ele conta a parábola da ovelha, eram 100 ovelhas, uma ovelha foge, seu pastor larga as 99 e vai cuidar, vai em busca daquela uma que se perdeu. Então, logo em seguida, ele conta a parábola da dracma perdida. A dracma, que eram as moedas que os seus esposos deixavam para suas esposas, né? Porque quando eles vinham falecer e assim a mulher ficava viúva, ela tinha com que pagar as contas e cuidar da casa, porque a dracma naquele tempo valia muito. Então, aquela dracma ela era colocada num tipo de tecido, né, na cabeça. Então quando as outras pessoas olhavam, falavam: olha, aquela mulher é de uma boa família, aquela mulher ela tem as 10 dracmas ali, o seu esposo cuidou dela, ela é uma viúva, mas ela é de uma família boa. E tinha todo um conceito, mostrava algo popular, né, para as pessoas. Então a palavra fala que aquela viúva ela perdeu uma dracma.
e já era noite, porque a palavra diz que aquela viúva, ela acende todas as candeias, ela vai à casa até ela encontrar a dracma perdida. Engasguei aqui. E quando ela encontra essa dracma perdida, então ela faz uma grande festa com os seus vizinhos, porque ela deseja comemorar aquilo que estava perdido e então foi achado. Jesus ele continua dizendo mais uma parábola, porque dentro do capítulo 15 ele diz a parábola do filho pródigo. Eram 2 filhos e um pai. A história não retrata a história, se tinha mãe, se não tinha, mas diz que o filho mais novo, ele pede para o seu pai, enquanto o seu pai ainda é vivo, a sua parte da herança. Ele vai, perde tudo o que tem, então volta arrependido. Chega ao seu pai, o seu pai o encontra, manda matar um dos seus bezerros para o seu filho mais novo, faz uma grande festa, coloca um anel sobre o seu dedo, novas sandálias, uma vestimenta nova, faz uma festa, porque o filho que estava perdido agora foi achado. Então o seu irmão mais velho que estava dentro da casa fica revoltado e fala para o pai: pai, como que pode? Esse menino gastou toda a nossa herança, gastou toda a parte dele e agora ele volta e o Senhor trata ele como se nada tivesse acontecido. O Senhor pega e faz uma grande festa. E então o capítulo 15 se encerra com um pai na porta olhando para o filho e falando: filho, o seu irmão estava perdido e agora foi achado. Entra para a festa, porque a festa já iniciou. Tudo que é meu também é seu. Venha festejar, venha participar do que está acontecendo. É interessante porque neste capítulo 15, Jesus está falando sobre porcentagem. Primeiro eu tinha 100 e agora eu perdi 1%. Depois eu tinha 10 e eu perdi 10%. E agora eu tinha 2 e eu perdi 50%. Né? Eu não sei quantas vezes você já perdeu coisas na sua vida, quantas vezes você já deixou coisas ir embora, ou quantos problemas você passou, quantas pessoas já te frustraram, mas deixa eu te dizer, se você quer ser igual a Jesus, você precisa aprender a se misturar com as pessoas, porque Jesus nesse texto, ele mostra para mim e para você, não importa quanto você perdeu, não importa quantas pessoas te magoaram, não importa por quanto problema você passou, não importa quanto tímido você é, não importa qual batalha você já enfrentou, isso não importa. O que importa é você ser semelhante a Cristo, porque em todo final da história existe uma festa acontecendo, um pai na porta chamando um filho para entrar na festa que já está acontecendo. Eu acredito que está acontecendo uma festa no céu nesse momento, e eu acredito que quando eu e você formos para lá, o pai vai estar na porta dizendo para mim e para você: ei filho, pode entrar porque a festa já iniciou. Eu tô aqui te esperando, ansioso para que você venha participar da festa. Meu amado, se você quer participar dessa festa, você precisa aprender que aqui na terra nós vamos ter que se misturar com as pessoas. Nós vamos sim sofrer algumas consequências por isso. Nós vamos se frustrar, nós vamos às vezes ficar magoados, mas eu e você precisamos aprender a nos misturar com as pessoas, porque Jesus fazia isso. E se Jesus fazia, eu também posso fazer, eu também devo fazer. Amém? Anota isso aí. Eu e você precisamos se misturar com as pessoas. Amém? Segundo tópico, segunda característica de Jesus. Jesus, ele sempre desejava o bem. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Jesus, ele sempre desejava o bem ao seu próximo. Olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meu amado, como foi que Jesus me amou e te amou? Entregando a vida dele em meu lugar e em teu lugar. Jesus, ele me amou e ele te amou, entregando a vida dele como sacrifício vivo por mim e por você. Então eu tenho que te perguntar, como que eu devo amar o meu irmão? Eu preciso amar o meu irmão. Eu preciso desejar o bem para o meu irmão, entregando a minha vida por ele. Jesus, quando ele olha para as pessoas, ele olha com um olhar de amor. Olha o que diz aqui no versículo de número 1 João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Meu amado, eu e você precisamos desejar o bem para quem está próximo de nós. Sabe, Jesus ele está sendo crucificado e então ele está ali naquela cruz vivendo o seu pior momento. Porque
ele está sendo injustiçado, ele está morrendo da pior forma que naquela época alguém poderia morrer. Ele foi açoitado, foi colocado sobre ele uma coroa de espinho, ele pede água, dá um vinagre, ele está ali todo machucado, sendo humilhado diante de todo o seu povo. Nu, né? E aí ele olha para o alto e ele fala: Senhor, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Sabe, eu até me emociono porque no momento de maior tensão de Jesus, no momento de maior aflição ali, maior dor, maior humilhação, aquele momento, Jesus desejou o bem para quem lhe fazia o mal. Meu amado, muitas vezes eu e você não queremos desejar o bem para aquela pessoa que falou mal de você. Muitas vezes eu e você não queremos desejar o bem para aquela pessoa que às vezes tentou passar a perna em você no serviço, tentou ir contra a tua família, fez algo contra você, e às vezes eu e você desejamos o mal para essa pessoa. Meu amado, se eu e você estamos tendo esse pensamento ou estamos fazendo isso, eu e você precisamos rever o nosso conceito. Como que nós podemos dizer que eu amo a Cristo se eu não amo o meu irmão? Como eu posso dizer que eu amo a Cristo se Cristo disse que eu tenho que amar o meu irmão da mesma forma que ele me amou, independente do que ele faça? Eu preciso desejar o bem ao meu próximo. Você quer ser um bom recepcionista? Ou melhor, você quer ser um bom cristão? Um bom servo de Deus? Deseja o bem, não importa quem. Não importa. Deseja o bem para as pessoas. Isso vai ser de grande importância na tua vida espiritual, vai ser de grande importância na tua vida emocional. Você não vai ficar preso em nada, a tua mente sempre vai estar aberta, livre, porque você não vai guardar mágoa, você sempre vai desejar o bem. Amém? Que eu e você possamos ter essa atitude, que eu e você possamos rever, opa, Jesus desejava o bem, eu também preciso desejar. Amém? Espero que você esteja anotando, porque isso é muito importante e vai cair nas atividades dessa semana. Amém? Então vamos seguir lá para o próximo slide, porque como os pastores falaram na última aula, eu passei um pouquinho do tempo. Então hoje eu quero encurtar a nossa aula para eu conseguir terminar tudo no tempo, em nome de Jesus. Amém? Então o nosso terceiro slide, a nossa terceira característica de Jesus. Falei até bonito agora. Olha o que diz no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, versículo de número 19. Diz o seguinte: E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. No versículo 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua veste. A terceira característica de Jesus, ele expressava simpatia. A terceira característica é que Jesus expressava simpatia. Preste bem atenção. Jesus, ele está na beira da praia, chega então um dos mestres, né, do templo, da sinagoga. Ele chega lá e fala assim para Jesus: Jesus, a minha filha está doente, está de cama, e eu preciso que o Senhor vá lá orar e tocar por ela. Porque quando o Senhor tocar nela, ela vai ser curada, eu creio. Então Jesus diz para os seus discípulos: vamos lá orar, vamos lá buscar pela vida. Então eles saem e aí Jesus ele tem uma missão. A filha está enferma, está quase morrendo. Ele precisa ir depressa para realizar a cura. E Jesus ele vai. Jesus ele está fazendo a sua missão. Jesus ele está cumprindo o seu objetivo. Mas no meio do caminho, olha o que diz. No meio do caminho, então, uma mulher que já sofria há 12 anos de um fluxo de sangue, ela o toca, porque aquela mulher acreditava que se ela simplesmente tocasse a orla, tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Então aquela mulher, com uma atitude de fé, ela toca nas vestes de Jesus. Então Jesus, ele manda todo mundo parar, aquela multidão que o apertava, e ele fala: alguém me tocou. Então os discípulos falam: Jesus, é óbvio que alguém te tocou, você está no meio de uma multidão, está todo mundo te apertando. E aí Jesus fala assim: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Então aquela mulher fala: fui eu que te toquei, mestre. Então Jesus olha para aquela mulher e fala: olha, vai, porque pela tua fé
você está sarado, você está curado. Jesus, ele para uma multidão, ele para um objetivo, ele para um foco que ele tinha para fazer, para realizar um milagre para alguém que nem merecia, para alguém que não era, estamos falando aqui, não é merecia assim, ela não merecia porque eu acho que não merecia, não, num contexto daquela época, tá, meu mano? Não merecia num contexto daquele povo. A mulher, ela não era, ficava no meio retirada, né? Então já tinha todo o machismo. Além disso, era uma mulher que era doente. Aquela mulher, ela sofria, ela era considerada impura. É muito sério, né, para um contexto histórico. Então Jesus, ele para um dos mestres da sinagoga. A filha do mestre da sinagoga era algo muito importante, mas Jesus era alguém que expressava simpatia. Jesus era alguém que expressava o seu sentimento. Meu amado, às vezes você veio para a igreja e aquele não foi o seu melhor dia. Às vezes você chegou aqui na casa de Deus e você fala assim: Isaías, meu trabalho hoje foi difícil, hoje eu briguei com a minha esposa, hoje eu briguei com meu filho, eu passei por algum problema, hoje eu tive alguma dificuldade. Meu amado, a pessoa que está se chegando aqui na igreja, a pessoa que trabalha com você, ou a pessoa que trabalha na sua empresa, as pessoas que estão ao seu redor, elas não têm culpa do que você está enfrentando. Sabe, aquela irmã do seu grupo que está ali na igreja, quando você chega, ela está esperando que você fala para ela: paz, Deus te abençoe, tenha um bom culto. Sabe, você entra na igreja às vezes e você vai e senta no teu banco e você não liga para ninguém. Meu amado, essa não é a atitude de Jesus. Por onde Jesus passava, ele expressava simpatia. Aonde Jesus ia, Jesus expressava simpatia. Jesus, ele tinha algo para cumprir, mas isso não fez com que ele parasse e falasse: não, alguém está precisando de mim aqui, eu vou tratar bem alguém nesse momento. Aquilo ali vai acontecer, aquilo ali não vai ficar para trás. E se você ler o texto, você vai ver que Jesus vai lá e realiza um milagre na filha de Jairo e algo o sobrenatural acontece. Sabe por quê? Porque Jesus, ele cumpre o propósito. E se ele te escolheu para estar na casa de Deus, se ele disse para você, se você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador e você está querendo viver como Cristo, você precisa expressar simpatia. Meu amado, aonde você for, vá sorrindo. Cumprimente todo mundo, sabe? Procure sempre estar de bom humor, porque isso vai fazer com que as pessoas olhem para você e vejam Jesus através de você. Amém? Tem mais um texto que eu separei aqui, a gente vai ler. É Gênesis 39, 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Preste bem atenção, eu vou só ligar um filtro aqui porque toda vez que eu vou gravar a aula, começa a chover. Nesse momento está chovendo aqui. É interessante, preste bem atenção. Esse texto que nós lemos está falando sobre José. José, quando ele é vendido para seus irmãos, então ele chega lá no Egito e ele é preso, né? Por conta de tudo que aconteceu. E quando José está sendo preso, nada impedia José. Nada impedia José. José está ali sendo preso e ele continua fazendo a sua missão. Eu coloquei o fone para ver se estava saindo o áudio. Ele continua a sua missão. E aí o texto fala que Jesus lhe concedeu que o carcereiro tivesse simpatia com ele. Não tem como eu e você falar: eu sou simpático. É Jesus que lhe concede a simpatia. É Jesus que nos faz sermos simpáticos como ele era. Então, meu amado, se você tem essa dificuldade, eu digo para você: recorra em Jesus. Somente Jesus pode te ajudar a ser alguém simpático. Somente Jesus é o caminho que vai te auxiliar nesse momento, que vai fazer com que você se torne alguém simpático. Amém? Neste momento, então, nós vamos para a próxima característica. Anote, porque é muito importante que você tenha tudo anotado. Porque depois você vai fazer atividade e aí você tem tudo anotado ali, você sabe o que você estudou, fica tudo mais fácil. Amém? Então vamos lá. A chuva tá forte aqui, meu amado. Tá pesado. Vamos embora. Próximo slide. Abrir. Então, a quarta característica de Jesus: supria as necessidades. E diz assim em Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza
em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Meu amado, aqui Paulo está dizendo algo pro povo de Filipe. Ele está dizendo o seguinte: olha, o meu Deus, o meu Senhor, que ele trabalha de glória em glória, ele vai suprir através de Jesus qualquer necessidade que você tenha. Jesus, aonde ele passava, ele supria a necessidade. Estou dizendo mentira? Ele não tinha o compromisso, de ter que curar aquela mulher do fluxo de sangue. Mas ele para e ele faz, porque ele tinha que suprir aquela necessidade. Meu amado, se você está trabalhando de recepcionista, supra a necessidade das pessoas. Isaías, eu sou gerente do banco, supra as necessidades das pessoas. Isaías, eu só canto no coral, supra a necessidade do coral. Às vezes você fala assim: Isaías, mas eu não sou tão importante. Tem tantas outras vozes, a tua voz é necessária para que some com as outras vozes e faça um lindo coral. Aonde você estiver, você é importante. Para quê? Para suprir uma necessidade. Existem pessoas, lembra que eu e você somos ponte. E existem pessoas que estão com necessidades, que precisam que eu e você vamos supri-las. Nós precisamos suprir as necessidades das pessoas que já chegam até nós. Amém? Que você fique com isso no teu coração e que você lembre sempre, aonde Jesus passava, ele supriu uma necessidade. Ele estava no barco, ele fez a tempestade se acalmar. Ele estava sentado na mesa, ele fez a água se transformar em vinho. Todo lugar que Jesus chegava, ele supriu uma necessidade. E por que eu e você não vamos fazer assim? Meu amado, se Deus te colocou neste lugar, se Deus te deu essa possibilidade de você viver o que você está vivendo, é porque Ele quer que você supra alguma necessidade. Amém? Amém? Anota isso aí então e vamos embora. Vamos para o próximo slide. Opa, passei 2 aqui, volta. Aê, vamos embora. Estamos então na nossa quinta característica de Jesus. A chuva acalmou, obrigado meu Deus. Então, a nossa quinta característica que Jesus tinha. Jesus, ele demonstrava confiança. Meu amado, isso é importante. Preste bem atenção no que diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Meu amado, Jesus, ele estava com os discípulos, então ele vai fazer a sua vigília. Então os discípulos vão para o outro lado, do mar. E eles estão ali no barco, fazendo toda a trajetória. No meio da madrugada, eles veem um vulto no meio do mar. E então, eles não entendem, ficam todos assustados. A palavra fala que eles ficaram apavorados. Então, eles reconhecem que era Jesus. E aí Pedro diz: se é tu mesmo, me manda aí contigo. E aí Jesus fala: olha, então venha. Quer vir? Venha. Pedro larga tudo, sai do barco e anda sobre as águas com Jesus. Logo depois ele afunda, mas não é isso que eu quero falar com você nesse momento. Nesse momento, o que eu quero enfatizar é que quem seria o louco de sair de um lugar de conforto como um barco, um lugar de segurança, sendo que a água, à noite, eles não tinham lanterna, nenhum equipamento de mergulho, seria um lugar muito arriscado e perigoso. Então, quem seria o abençoado que sairia do seu lugar de conforto e entraria e iria andar sobre as águas? Eu não iria, eu tenho certeza que eu sei nadar, eu amo água, mas eu teria muito medo. Eu não sei você, mas isso traz na minha memória e ao meu pensamento que Jesus, ele passava uma confiança para os seus discípulos. Jesus, ele passava confiança, não tem outra palavra. Porque você sair do seu lugar, de dentro do barco, do lugar de segurança, para ir andar sobre as águas à noite, nem sabendo se é Jesus ainda, pensando se é Jesus ou se é um fantasma, tem que confiar demais. Então, eu acredito que a hora que eles ouviram a voz do mestre, Pedro ouviu a voz do mestre e viu: não, esse é o meu Senhor, então eu vou ir ter com ele. Se ele disse que eu posso andar sobre as águas,
eu vou andar sobre as águas. Se você quer ser como Cristo, se você quer ser um bom cristão, eu e você nós precisamos demonstrar confiança. Confiança no quê? Chegou uma pessoa aqui na igreja, meu amado, você tem que estar confiante. Se você está ali na recepção, é porque o teu pastor colocou você ali, é porque ele confia em você. Se você está ali ministrando louvor, é porque o teu pastor te colocou ali, é porque ele confia em você. Então, passe para o povo, passe para as pessoas essa confiança que foi depositada em você. Confie em você mesmo. Confie naquilo que você está falando. Fale aquilo com propriedade. Sabe? Saiba o que você está falando. Tenha confiança, convicção naquilo que você está fazendo. Jesus, quando ele está com seus discípulos, e aí ele diz para ir lá e pegar da boca do peixe a moeda para pagar o imposto do mestre, que não era necessário, e mais do discípulo, ele fala com confiança. Vai lá, pega na boca do peixe. Vai lá e pega na boca do peixe. Então o discípulo vai lá e pega, e está na boca do peixe a moeda, porque ele confiava no Deus que ele servia. Jesus, ele tinha certeza do que ele estava falando. Quando eu e você temos uma vida com Cristo, quando eu e você conhecemos as características de Jesus, então nós tentamos replicar elas na nossa vida, nós se tornamos alguém de confiança das outras pessoas. As outras pessoas olham para nós e falam: meu Deus, aquele homem é um homem de Deus, eu confio nele. Aquela mulher é uma mulher de Deus, eu confio nela. Aquilo que ela fala acontece, aquilo que ele fala acontece, aquilo que ele faz é verdadeiramente digno, é certo, então eu confio nele. Meu amado, quando eu e você temos essas atitudes, nós transmitimos confiança para as pessoas. Isso é muito importante, ainda mais no reino de Cristo. Eu e você precisamos, meu amado, nós precisamos passar confiança. Às vezes a pessoa que ela veio para a nossa igreja, às vezes ela já está machucada. Às vezes ela passou por uma outra igreja, ela teve uma frustração com algum pastor ou com alguma denominação ou com alguma outra pessoa, e agora o que ela precisa é confiar em alguém. O que ela precisa é de alguém que seja confiável. Então que eu e você possamos ter essa característica, que eu e você possamos demonstrar confiança. Imagina você chega lá para abrir uma conta no banco e aí o seu gerente que está abrindo a conta para você, ele não tem confiança nele. Ele fala: não, você vai receber o cartão? Pode ser que você não receba. Não, você vai ter 300 de limite. Não, pode ser que você tenha 1000. Não, os seus dados estão seguros. Pode ser que seja hackeado e todos os seus dados seja caído na Deep Web, na Deep Web, sei lá. E você vai confiar? Você não vai confiar, porque aquela própria pessoa não confia naquela instituição, não confia nela mesma. Então, eu e você precisamos necessariamente demonstrar confiança. E como que eu demonstro confiança? Quando eu confio em Cristo. Porque a palavra fala que quando nós confiamos em Cristo, nós cremos que todas as coisas é possível. É o que a palavra diz, que tudo que nós pedimos crendo no nome de Jesus Cristo, Ele vai providenciar, Ele vai realizar, Ele vai cumprir. Então, quando eu creio em Cristo, as coisas acontecem. Quando eu creio em Cristo, eu demonstro a confiança que Cristo já depositou em mim. Lembra, você é uma ponte. Jesus confia em você para que as pessoas cheguem até Ele. Você é totalmente necessário nesse percurso, nesse processo de salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos pro último. Eu sei que às vezes você já tá cansado, já tá bocejando aí no seu lugar. Vou até botar aqui, ó, quer ver? Que eu vi um negócio aqui, ó. Ó que legal. Eu coloquei, mas não apareceu pra você. Pera aí. No próximo slide vai aparecer. Deixa eu ir pro próximo slide aqui. Então, o nosso próximo slide, que vai aparecer agora, ó. Terceira característica de Jesus: convidava para serem seus seguidores. Olha que legal, gente, esse negócio. E aí eu gostei desse negócio. Olha que interessante isso. A terceira característica de Jesus é que ele convidava as pessoas para serem seus seguidores. Olha o que diz Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Jesus disse mais alguma coisa? Jesus ficou enfeitando? Não. Jesus simplesmente disse: segue. Quando você vai olhar a história, você vai ver que Jesus ele chegava, e aí eu disse isso no começo,
multidões se formavam aonde Jesus estava. Por que isso acontecia? Porque as pessoas queriam ficar perto de Jesus para depois terem a mesma atitude que Jesus tinha. Entenda bem, aquele visitante que chegou aqui na igreja, ele teve o primeiro contato com você. Ele vai querer ficar perto de você, meu amado, porque ele quer ser o seu discípulo. Ele quer tratar as pessoas da mesma forma que você trata as pessoas. Ele quer recepcionar as pessoas da mesma forma que você recepciona. Então entenda bem, eu e você precisamos fazer discípulo. Isaías, como que eu faço discípulo? Eu não sei, eu já sou difícil de lidar comigo mesmo, como que eu vou lidar com as outras pessoas? Meu amado, no começo é muito difícil, porque você fica com 1000 ideias, pensando 1000 coisas e 1000 problemas, situações, né? Que a gente fica inventando e colocando. Mas entenda bem, se Jesus te chamou, se Jesus te escolheu, fica tranquilo. Ele quer que você siga Ele. A palavra diz que Paulo diz assim, me imitem da mesma forma que eu imito a Cristo. Sabe, Paulo ele tem total convicção, pode imitar, porque tudo que eu faço é o que a palavra diz que eu tenho que fazer. Tudo que eu faço é o que Jesus fazia, é o que Jesus iria fazer. Então pode fazer, eu estou confiante, pode fazer o que eu faço. Porque se você fizer o que eu faço, você vai ser salvo, porque eu só faço o que Jesus fazia. Olha que algo extraordinário, olha que algo lindo. Eu e você precisamos ter essa atitude. Só que eu só posso dizer para alguém, seja meu seguidor, pode fazer o que eu faço, quando, preste bem atenção, eu sou um discípulo de Cristo. E para eu ser um discípulo de Cristo, eu preciso ter essas 6 características que nós estudamos hoje. Eu não posso simplesmente dizer, não, eu vou na igreja, não, eu sou batizado, não, eu já ouvi várias historinhas de Jesus, eu sei o que Jesus pode fazer. Mas o que Jesus já fez na tua vida? Qual é a experiência, a maior experiência que você teve com Cristo? Sabe, se hoje eu parar essa aula aqui agora e eu fazer a seguinte pergunta para você: quantas vezes você orou de sábado até hoje? Será que você vai dizer para mim no mínimo 6? Ou será que vai ser menos que isso? Porque se for menos que isso, eu tenho que te alertar. Infelizmente, você não está sendo um discípulo de Cristo. Porque sábado, domingo, segunda e terça, 4 dias. Se você orou só 6 vezes, você não conseguiu falar com Deus 2 vezes por dia. Como que eu quero ser discípulo de alguém se eu não acompanho aquela pessoa? Sabe quantas vezes, eu não estou com o celular, mas quantas vezes eu e você não pegamos o celular e tem alguma pessoa no Instagram que você gosta muito, você acompanha aquela pessoa, às vezes você tem até atitude, fala igual daquela pessoa, porque você assiste 300 mil stories, você responde não sei quantas enquetes da pessoa, porque você você é um seguidor daquela pessoa. E agora eu e você não queremos ser igual a Cristo. Se eu quero ser igual a Cristo, eu preciso seguir a Cristo. E hoje, como que eu sigo a Cristo? Lendo a palavra, orando, jejuando, estando no propósito. E aí sim, eu posso pedir para que as outras pessoas sejam meu seguidor. Ou melhor, você nem vai querer pedir, porque você pode olhar a história e ver. Nesse link que tá, deixa eu colocar aqui para vocês. Tem um link, tá desse lado. Embaixo aqui, tem um link. E esse link que tá ali, depois quando vocês receberem o material, entra nesse link. Ali tem como que cada discípulo foi chamado por Jesus. E você vai ver que tem discípulo que só porque viu o que Jesus fez, já quis seguir Jesus. Meu amado, só por você estar na recepção, tratar bem as pessoas, ser a ponte para elas serem salvas, as pessoas já vão querer seguir você. As pessoas já vão querer saber o que você tem, o que você faz, qual é a intimidade que você tem com Cristo, porque elas também querem ter isso. Isso vai ser de grande importância para o reino de Deus. Amém? Eu acredito que essas pessoas vão crescer espiritualmente e eu e você vamos crescer ainda cada dia mais e mais. Quando uma pessoa é salva, você é coroado no céu. Você recebe um prêmio, né? E é interessante porque, meu amado, você está tirando a pessoa do lamaçal do pecado. Você está tirando a pessoa de uma vida miserável e você está apresentando para ela um plano de salvação. Isso não tem preço. Isso não tem preço que pague aquilo que Jesus pode fazer. Amém? Essas foram as 6 características de Jesus. E é muito interessante que você fique atento a isso. Que você saiba
quais foram as características de Jesus. O que Jesus fez? Porque eu e você precisamos ser um imitador de Cristo. Para a gente encerrar, um resumão, seja um imitador de Jesus. Você é a ponte de salvação entre as pessoas e Jesus. Elas precisam de você. Então, tenha as características de Cristo. Lembra da ponte? Está aqui em cima. Jesus está lá na ponta, as pessoas estão aqui no começo e eu e você somos essa ponte que vamos pegar essas pessoas e levar até o Mestre. Amém? Que eu e você possamos ficar com essa palavra e lembra-se sempre, eu e você precisamos ser um imitador de Jesus. Seja um verdadeiro discípulo, imite as boas obras que Jesus fez, as características que Jesus deixou como exemplo para mim e para você. Amém? A nossa aula se encerra por aqui. Foi um prazer mais uma vez poder estar ministrando essa aula para você. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, que você possa estar assistindo as outras aulas. Vou deixar aqui na descrição o nosso link para a nossa atividade. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa ter falado com você. Lembre-se sempre, você é importante para nós. Amém? Eu tenho um último slide para encerrar, uma última coisa para trazer para vocês. Aí, deu certo? Próxima aula. Próxima aula nós vamos ver o valor de uma igreja receptiva. Então, qual é o valor de uma igreja receptiva? O que ela ganha por ser uma igreja receptiva? O que nós ganhamos por ser uma igreja que faz uma boa recepção? Então, nós vamos esmiuçar um pouquinho esse tema e nós vamos falar sobre isso. Faça as suas atividades e lembre-se sempre, você é importante para nós. Amém? Lembre-se sempre. Você é importante para nós. E se você é importante para nós, que somos aqui do corpo de Cristo, que somos aqui igreja, imagina para o nosso Senhor Jesus Cristo. Você é muito mais importante. Então, que você fique com essa palavra, que você fique com esse estudo no teu coração e lembre-se sempre, você é importante para nós. Amém? Deus abençoe. Uma semana de vitória e tamo junto. Até a próxima aula.